Hello. Good morning, guys. How are you today? Bom dia. Hoje eu tô toda trabalhada no inglês. Bonjour, mes élèves. Je m'appelle Murilo. Je suis professeur de français. Não, professeur de português. Tá vendo? Até trabalhada no francês, ó. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam calmos, bem, porque hoje a gente vai falar do conto de amor. Imagina, falar de amor hoje. Uma terça-feira, 9 da manhã. Vai ser isso, falar de amor. E aí, eu sei que vocês são experts nesse assunto de amor, né? Natália, eu tô fazendo espanhol pelo Duolingo, não sei se conta. Mas... Então tá, mas não vou arriscar aqui não, que eu vou passar vergonha. E aí, meninos, vocês já amaram? Vocês já se apaixonaram? Sim, vocês são muito novos, né? Para isso, mas não é a gente que manda no coração, então... Estou falando disso porque todas as desilusões amorosas que vocês tiveram, se algum dia tiveram, esse é o momento para vocês trazerem toda essa mágoa, todo esse rancor, todas essas coisas mal resolvidas para dentro de um texto. Olha que interessante, né? A gente vai ver aqui o conto de amor e vamos ler as características desse gênero e eu trouxe aqui exemplos, tá? Desse conto para a gente analisar, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu espelhar aqui o meu material. Aqui. Conto de amor. Na semana passada, a gente havia falado... Ana Clara, eu sei muito bem, eu também tenho muitos casos de desilusão amorosa. Mas no conto de amor, você pode falar das suas desilusões amorosas tranquila, vai escolher apenas uma, tá? 30 linhas. A gente havia falado semana passada que no conto de ficção científica, o que se destacava era um conflito que se baseasse na ciência, na racionalidade, né? E que vocês também teriam de imaginar um futuro, né? Isso era a principal característica ali do conto de ficção científica. Quando a gente viu o conto de terror, eu havia dito que a principal característica era vocês apresentarem um clímax e em seguida um anticlímax, para estabelecer o suspense, o medo, a tensão no texto, né? E aqui no conto de amor, qual vai ser a principal característica? A principal característica vai ser a apresentação de um conflito que perpasse a questão amorosa, tá? E essa questão amorosa, ela pode ser tanto em relação a outra pessoa, um amor que eu sinto a outra pessoa, quanto a um amor que eu sinto a mim mesmo, tá? Está sendo cada vez mais comum narrativas de amor em que as pessoas falam de amor próprio, né? De amor a si mesmo. Tem uma música da Billie Eilish, não sei se vocês escutam Billie Eilish, devem escutar, porque, né, pelo amor de Deus, né? Século XXI, vocês têm que escutar Billie Eilish, por favor. Tem uma música dela que chama My Future, é uma música nova, foi lançada esse ano. Nessa música, ela se abdica do amor, né, de uma paixão, por amor próprio, para ela investir no futuro dela, né? Então, essas narrativas, elas também são contos de amor, tá bom? Então, olha, o conflito desse conto pode ser tanto um conflito que envolve... Nossa Senhora.
uma questão amorosa em relação a alguém, tá? Ou pode envolver uma questão amorosa em relação a mim mesmo, né? Tá bom? Então, vocês podem seguir qualquer uma dessas vias que vai ser conto de amor. Envolve questão amorosa em relação a alguém ou em relação a si mesmo, tá? E aqui, olha, o clímax também vai ser importante no conto de amor. Só que não vai existir anticlímax aqui, tá? O anticlímax, ele serve para gerar tensão. Aqui no conto de amor a gente não precisa disso. Então, o clímax também vai ter que envolver alguma questão amorosa, tá? Mas uma coisa importante aqui é que tem que ter clímax. O clímax é obrigatório. Se você ler aquelas narrativas em que as personagens se conhecem, aí elas passam a morar juntas, aí elas se casam, e aí elas têm filhos, e aí elas terminaram felizes para sempre, qual é o clímax aí? Qual é o momento de maior tensão? Não vai ter. Tudo foi já conforme o esperado. Então, toma muito cuidado, porque o clímax ele tem que mostrar ali um ponto alto, tá? Que tem que envolver essa questão amorosa. Por favor. E uma outra coisa, meninos. Vocês que adoram assistir essas narrativas aí de Hollywood, nessas comédias românticas, que tem um monte de historinha de viveram felizes para sempre, pelo amor de Deus, evitem isso nos textos de vocês. Tá? Essa ideia de relacionamento baseado no amor romântico, de que você vai encontrar um príncipe encantado, uma mulher perfeita, que vai te satisfazer em todos os sentidos, e você vai ser feliz e viver de amor, isso não existe. Tá? Isso é uma mentira que é vendida para vocês e que muitos compram. Isso não acontece na realidade. Na realidade, o amor ele é permeado por ódio, por brigas, por vingança, por inveja, por relações de poder. Então, vocês têm que trazer essa realidade para as questões amorosas. Essa coisa de, eles se apaixonaram, foi amor à primeira vista, e aí não quiseram se desgrudar mais e casaram e morreram de mãos dadas. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser criativos, vamos criar umas coisas aí mais real. Tá? Nunca assisti Jane the Virgin, Maria. Eu imagino que já deve é uma narrativa que deve trazer essas desilusões, né? Não deve ser tanto essa questão. É bem assim, bem criativo, mas tem algumas coisas bem fora da realidade, mas é bem nesse sentido, bem desconstruído, sabe? Desconstrói várias questões, tanto que ela é uma menina super religiosa, eles desconstroem isso, desconstrói o amor romântico, mas é bom. Nossa, você acabou de me dar uma ótima ideia para um conto de amor, trazer justamente essa questão da religiosidade, de uma personagem, de uma protagonista que é extremamente religiosa, e aí esse pode ser o conflito, né? Como é que ela vai lidar com as relações amorosas com a religião impedindo ela de se aproximar das pessoas, porque ela já é conservadora. Olha que seria legal uma narrativa assim, né? Gente, para a criatividade aparecer, vocês têm que seguir uma regra, que é o quê? Prenda a minha atenção o tempo todo. Tá? Se você consegue escrever um texto em que a minha atenção ela fica focada ali, eu fico pensando, nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você escreveu um bom texto. Tá? Essa é a regra geral das narrativas assim, boas. Agora, como a gente está falando de conto de amor, o que vocês devem levar em consideração desse gênero específico? A primeira coisa eu já falei, o conflito e o clímax envolve questão amorosa. A segunda coisa, meninos, é que esse gênero ele apresenta um aprofundamento psicológico muito marcante. Como vocês vão falar de amor, vocês têm que apresentar as personagens em suas emoções, em seus sentimentos. Tem que haver uma descrição de como essa personagem se sente em relação a outra pessoa ou em relação a si mesma. Tá? Então, esse gênero é obrigatório a marcação psicológica das personagens. Tá?
uma caracterização profunda da psicologia desses personagens. Tá bom? Não pode esquecer disso. E aí, olha, é um gênero verossímil, vocês não podem criar situações inusitadas que vão beirar a fantasia, sabe? Essas questões assim impossíveis na realidade. Ah, eu fiz, sei lá, criei uma vacina que gera amor nas pessoas. Esse vai ser meu conto de amor. Não, gente. Tem que ser coisas baseadas na realidade. Não é um gênero maravilhoso, não é conto maravilhoso, não é conto fantástico, é conto de amor, que é baseado inteiramente na realidade, tá? Claro que vocês vão criar situações ficcionais, mas que poderiam, de fato, acontecer, tá bom? A criatividade, apresentar elementos inesperados, inusitados, já falei. E agora, isso daqui é muito comum nos contos de amor. Comportamentos de sedução. Você apresenta os personagens, trocando olhares, né? Passando a mão no cabelo ali, e fazendo aqueles vizinhos, né? Tudo isso é comportamento de quem está se apaixonando. Sabe aquela coisa bem clichê de filme americano, que você está passando no corredor do colégio, e aí você se esbarra na pessoa, e aí os livros da pessoa caem, você ajuda ela a recolher os livros e fala: olá, eu sou Murilo Antônio, quem é você? Sabe essas coisas? Então, vocês podem trazer para a narrativa de vocês. Isso são comportamentos de sedução que já indicam ali o início de uma relação, né? Falar coisas inteligentes. Tem gente que só se apaixona por pessoas inteligentes. Então, se você traz ali uma personagem que é inteligente, que ela só diz coisas ali bacanas, olha que legal. Ajudar pessoas em momentos de dificuldade, derrubar materiais escolares, fazer serenata, ali um comportamento romântico, troca de sorrisos, passar a mão no cabelo, etc. Vocês que são experts nesse assunto, né? Na verdade, eu sei que vocês nunca beijaram na boca, que é tudo fantasia e ilusão. E que vocês só vão namorar na faculdade. Eu sei de tudo isso. Mas, assim, vocês têm umas ideias, umas fantasias que eu sei. E aí? Me fala aí comportamentos de sedução, táticas de sedução que vocês podem colocar dentro do conto para caracterizar o conto de amor. O que vocês colocariam? Caio, namorar para casar. Uma boa alternativa, né, Caio? Já namorar primeiro para casar. Por favor, façam isso. Tem gente que já pula para o casamento direto, sem namorar. Que coisa esquisita. E aí, vocês não têm nenhuma ideia de comportamento de sedução, coisas que a gente faz para tentar ali fisgar uma pessoa, fazer a amarração do amor, ir lá na mulher do Búzios, fazer a amarração, amarrar o nome da pessoa na boca do sapo, é isso? Também pode funcionar, pode ser um comportamento aí para aprisionar a pessoa na situação amorosa, né? Tem gente que se sente atraído porque uma pessoa dança, por exemplo. Então, dançar é para alguém, tá? Isso também seria aí um comportamento de sedução para vocês colocarem no texto de vocês, tá? Meninos, namorar para iludir, mas é isso, gente. Você iludindo o outro e o outro te iludindo. Faz parte da dinâmica de relacionar-se. Acabei de pensar aqui, vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram a música Eduardo e Mônica da Legião Urbana, não já? Pois imagina se vocês fizessem aí uma reescrita da música, porque essa música ela é um conto de amor. Então, fiquem aí dicas, né? Ou então a gente leu semana passada um conto que faz uma releitura do Papai Noel, trazendo o Papai Noel mal, né, num conto de ficção científica. Vocês podem fazer isso também no conto de amor. Pegar algum conto aí, famoso, História do Chapeuzinho, dos Três Porquinhos, sei lá, qualquer coisa, e transformar num conto de amor, tá? Tudo isso pode ser feito.
Ó, meninos, vamos ler primeiro um exemplo de texto que não deve ser feito. A gente vai ler primeiro um conto que, assim, é um mau exemplo de conto, para depois a gente ler um conto que é um bom exemplo, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro conto aqui, ele chama Amor e Bandeirolas. Olha que título mais bonitinho. Então, vamos ler o conto, ó. Era assim que ele a amava. Todas as manhãs, ele abria a janela do quarto minúsculo em que morava para sentir o cheiro de café vindo da cozinha dela. Era um ritual. O cheiro do café fazia o coração dele bater mais forte. Desde que ela se mudara para a pequena vila, ele não era mais o mesmo. O cinza do olhar fora tomado pelas cores das bandeirolas, das cortinas, dos lençóis rasgados nos varais daquele caótico conglomerado de lares. Como há muito tempo, agora havia graça e motivo para sair de casa. O sobreviver deixara de ser instinto e a vida dele transbordava amor. Ela não sabia que o simples fato de existir tornava o mundo dele melhor. O homem triste, sem esperança, vazio e sem perspectiva, dera lugar a um ser totalmente diferente. Então, o inesperado acontece e os dois se encontram na ocasião em que atravessavam o mesmo ponto da rua no centro da cidade. Ela não o conhecia, mas sentiu algo bom naquele homem. Ele, paralisado por alguns instantes, teve por um breve momento a sensação de que ela o vira da mesma maneira. Ninguém disse nada e cada um seguiu o seu caminho. Os dias se passaram e ele continuou cumprindo o ritual de todas as manhãs. Ela não sabia até que mais uma vez o destino os aproximou. E foi numa manhã dessas que os olhares se encontraram nas janelas. Ele, enquanto sentia o aroma, e ela, enquanto coava o café. O olhar deu lugar a um sorriso, e os dois corações passaram a bater no mesmo ritmo. Desde então, todas as vezes que ele abria a janela do quarto, ela estava lá, preparando o café para os dois. Foi assim durante alguns meses. Os dias se passaram e a felicidade era a mesma a cada xícara, a cada carinho e a cada encontro. Nem mesmo os defeitos foram capazes de separá-los. Ele descobriu nela a amiga perfeita e ela o melhor amigo. Em menos de um ano, a distância entre o quarto e a cozinha ficou menor e a vontade de estar junto aumentou, na medida em que as duas almas se reconheciam e em que os dois corpos se desejavam. Na vila, que se chamava Paz, as bandeirolas, as cortinas e os lençóis rasgados perderam-se no tempo. Mas ele e ela ganharam-se em amor por muitos e muitos anos. Gente, por que esse é um exemplo de conto que não deve ser escrito por vocês? Ele é completamente inverossímil, tá? Esse conto, ele traz, gente, uma situação em que eu tô ali stalkeando uma mulher que faz café para mim, aí eu encontro ela ocasionalmente na rua, a gente se gosta, a gente se ama, a gente mora junto, a gente casa, a gente vive feliz para sempre. Gente, pelo amor de Deus, cadê o conflito aqui? Cadê o clímax? Cadê aquele momento que você pensa, nossa, vai beijar ou não vai? Nossa, vamos terminar. Nossa senhora, ela meteu um tapa na cara dele. Não, sabe, esse momento da narrativa que você espera, que você fica assim, não acredito que isso aconteceu? Isso não apareceu aqui. Foi um texto, ó, eles se conhecem, eles trocam olhares, eles se amam, eles vivem felizes. Ah, pelo amor de Deus. Né? Até a vila onde eles moram se chamava Paz. Olha que idealizado, olha que idílico. Olha isso, os corações passaram a bater no mesmo ritmo. Ah não, gente, essas coisas melosas que não existem na realidade, não tragam isso para o conto de amor, vai ficar ruim, tá? Vai ficar clichê, não vai ficar criativo. Então esse é um texto sem clímax, né? Não tem um momento ali de tensão,
e é um texto em que tudo dá certo, não tem conflito, né? Então, vocês devem evitar esse tipo de narrativa, tá? A parada é iludir tudo e todos na adolescência, ficar só na libidinagem, para quando chegar uns 30 falar que se arrependeu e hoje vive para Deus. Caio, essa é a história de muitas pessoas, né? Pegou geral, aí depois fala que é uma pessoa de Deus e pega nas escondidas. Gente, você pode criar um tipo de situação dessa aí que o Caio mencionou, sem nenhum problema. Seria uma situação estereotipada na realidade, né? E que pode ser trazida para um conto de amor, tá? Ana, se tiver morte, não precisa ter morte não, mas tem que ter tristeza, né? Nesse momento aqui do conto, que a gente leu, que ele fala assim, nem mesmo os defeitos foram capazes de separá-los. Gente, pelo amor de Deus, defeito é uma coisa que todo mundo tem. E no relacionamento está lidando com seus defeitos e o defeito do outro. Vai dar moró? Claro que vai dar moró. Vai ter caroço nesse angu? Claro que vai ter caroço nesse angu. Né? Então, pelo amor de Deus, tragam-lhe os defeitos, a pessoa ali inconformada, porque, nossa, fulano é cabeça dura, fulano quer me manipular, ele quer me mandar em mim, né? Fulano é agressivo. Você pode fazer um conto de amor que envolve uma mulher que achava que estava se apaixonando por um cara, mas ela, na verdade, caiu numa cilada, e o cara é manipulador, e ele ameaça ela, e ele violenta ela psicologicamente. Olha aí um conto de amor super moderno, né? Que a mulher ela é fisgada por uma mentira e depois ela percebe que ela está numa armadilha. E isso é a realidade de muitas mulheres. Então, esse é o tipo de conto que eu espero de vocês, tá? Algo baseado na realidade. Posso fazer um texto? Então, o conto de amor não pode ser idealizado? A Isabela perguntou. Pode, Isabela. Você ainda pode, sim, trazer um final feliz. Porque existem esses finais felizes na realidade? Existem. Pessoas aí que se casam, né, que ficam, sei lá, 50, 60 anos casadas, morrem juntas. Esses casos existem? Existem. Mas essas pessoas, elas passaram por esse relacionamento ilesas? Foi tudo mil maravilhas? Não foi, nunca é, né? Então você pode sim mostrar uma realidade feliz, idealizada, mas você tem que trazer conflito, você tem que trazer algum tipo de problema, senão vai ser uma narrativa monótona, tá? Tem que alguma coisa dar errado. Nem que essa coisa errada seja resolvida, mas alguma coisa tem que dar errado, tá? Nem tudo é mil maravilhas como as narrativas nos vendem, né? Posso fazer um texto mais voltado à realidade, mas meio que zoando o amor clichê? Pode, Maria. Isso seria um conto de amor. Murilo, pode xingar? Ixi, a Ana tá revoltada. Tipo, nossa, mas que inferno. Some da minha frente, praga. Amei. Pode. Isso, nesse caso, não é xingar. Tá? Falar inferno, falar praga não é. Agora, usar palavras ali de baixo calão, palavras pesadas, não pode usar no texto, tá? De xingar mesmo assim a pessoa, não pode. Agora, essas palavras aí mais suaves, né? Que inferno, praga, idiota, estúpido, pode, tá? Não, Isabela, não necessariamente um final feliz. Tá? A maioria dos contos de amor que a gente lê, ou que a gente assiste nos filmes e tudo, eles têm um final feliz, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, um filme que eu adoro, que é um conto de amor, chama La La Land. Vocês já assistiram? É um filme, é uma história de amor, mas as personagens principais, elas não terminam juntas, né? E ainda assim é um conto de amor. Então, vocês podem criar algo nesse sentido. A Natália trouxe uma boa dica aí, Para um conto de amor, não leia fanfics. Assista o jornal. É isso. No jornal a gente vê que o homem mata a mulher porque a mulher não quis mais ficar junto dele. Aí ele pega e mata ela e se mata. Não é assim que acontece?
Então, você tem que trazer isso para o conto de vocês. Mas, gente, mas também não estou falando que vocês têm que escrever um conto em que só acontece porcaria, que só acontece desgraça, em que todo mundo é infeliz. Não é isso, não. Em algum momento, essa personagem, ela tem que mostrar que ama a outra, que se apaixonou, que gosta. Tá? Nem que depois ela perceba que isso foi uma armadilha, uma cilada, Bia, não corre. Né? Mas ela, em algum momento, tem que mostrar o elemento de amor ali. Tá bom? Basicamente, para um conto... Não, já li isso. Sim. Me senti enganado no La La Land. Mas foi um enganar sendo bom, assim. Foi bom. Pois é, gente. Esse lance Romeu e Julieta, amor à primeira vista e me mato por você... Isso é só na ficção mesmo, tá? Evitem esse tipo de narrativa na realidade, que ela é inverossímil, não existe. Você conhece a pessoa na fila da planificadora, nossa, você vai comprar um sonho, eu também. Ai, vamos se amar? Vamos. Ai, nosso amor não tá dando certo. Eu me mato por você e depois você se mata? Sim, pronto. Romeu e Julieta na contemporaneidade é o título. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Vocês são capazes de mais, né? Façam uma coisa mais interessante. Por exemplo, a pessoa está lá na fila do pão, da panificadora, aí a outra troca o olhar, e a outra fica constrangida e fala: quem é você na fila do pão? Vaza, cretino. Não te conheço, não te dei essa liberdade. Aí sim fica parecendo um conto de amor contemporâneo, né? E aí depois ele insiste, aí ele se apaixona. Aí sim. Eu quero esse tipo de coisa. Aí, Ana Clara, aí ia ser legal. O Romeu fala que vai se matar, mas na verdade ele procura uma amante. Adorei. É isso que acontece. Né? E lembrando, vocês não precisam também explorar no conto de amor só essas questões tradicionais de um homem que apaixonou por uma mulher. Vocês podem envolver outros tipos de família para trazer criatividade para o conto de amor. Tá? Famílias homoafetivas. Você pode fazer um conto de amor de você com o seu cachorro, por exemplo. Ou então um conto de amor, eu com a minha avó, eu com o meu avô. Tudo isso também pode. Tá? Amor, gente, aqui não é só você se apaixonar e querer desejar a pessoa ali. Não é só isso. Qualquer situação amorosa que envolve ali um afeto forte é conto de amor. Tá bom? Então, não precisa ficar preso, tá, nessas relações amorosas. Claro que os contos de amor, a maioria deles falam, né, de relacionamentos amorosos entre homens e mulheres, mas vocês podem transgredir essa noção. Belezinha? Vamos ler agora um exemplo de conto que seria, assim, um bom exemplo. Tá? Um conto que já vai apresentar clímax, um conto em que nem tudo é perfeito. Vou mostrar para vocês. Esse conto se chama Casualidade e ele foi escrito por uma mulher chamada Michelle Kinai. Em uma tarde se encontraram em um desses becos da vida, onde olhares foram cruzados, sorrisos trocados e depois dos cumprimentos, de onde você é e o que você faz, surgiu algo a mais entre meros desconhecidos. Ele era bonito, encantador, pode-se dizer. Ela lhe fitava com seu ar misterioso, seus cabelos cor de fogo que brilhavam ao sol. Tinha um charme natural, inegável, daqueles que te laçam a alma e você nem vê. Se esbarraram algumas vezes. Ele sempre lá a procurá-la, na mesma mesa de bar, a personificando em cada pessoa, sonhando em revê-la, iludindo-se com as lembranças que ela deixava a cada gole de cerveja. Ela, que sumia sem motivo aparente, do nada ressurgia para confundir seus pensamentos, embaralhar, exaltar, inundar qualquer sentimento que ele, porventura, viesse a ter. Não parecia justo, um jogo em que a balança sempre pendia para um lado só,
Onde ele se doava, ela fugia. Ele se doía, ela lhe arranhava. A moça o tinha por carência, mas uma meia para lhe aquecer os pés num dia frio. Uma entre tantas outras guardadas numa gaveta, que usava e desusava a hora que bem entendesse. Certa noite, com o coração batendo forte, a viu sentada num canto do bar sozinha, inquieta a olhar o relógio. E quando finalmente tomou coragem de ir em sua direção, viu um moço de cabelos dourados sentar ao lado dela. Até ele tinha que admitir que o sujeito não era de todo ruim, melhor do que ele próprio, até temia. Enraivecido de ciúmes, estufou o peito e, cego, foi tomar satisfações. Eis que ouviu: nós não temos nada, eu gosto de você, mas não sou de ninguém. Ah, ele não podia acreditar no quanto ela era banal. Mulher sem coração, tão fria, como algo tão meigo e atraente não passava de uma armadilha para trouxas, que encantava, desencantava sem a menor culpa e que agora o quebrava com tais palavras, desfilando com outro alguém, lhe fazendo querer morrer com cada toque, cada palavra, cada sussurro, que não era em seu ouvido, mas de outro. Com o passar do tempo, ela continuou, perdida entre tantos amores, iludindo um dia cá, outro lá, ocupando seus dias com romances que eles chamam de estação. Ele, humilhado, desiludido, ainda procurava algo para preencher o vazio dos seus dias, e enquanto não achava, se sustentava nas memórias do dia em que se conheceram. Às vezes fechava os olhos e em um segundo era como se novamente pudesse ver seu vestido azul bordado, o sorriso tímido de quando se viram pela primeira vez e formalmente se apresentaram. Ele: oi, meu nome é Amor, e o seu? Ela: meu nome é Causalidade. Terminou o conto. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Meninos, a Maria perguntou se pode ser em primeira pessoa. Pode ser em primeira pessoa, mas o conto que vocês vão escrever essa semana, ele é em terceira, tá? E aí os dois contos que vocês viram aqui de exemplo, O Amor e Bandeirolas e Casualidade, foram em terceira. Então, vocês também deverão assumir esse foco narrador, tá? Por que que esse é um exemplo de bom conto de amor? Porque ele é muito mais real, né? No caso aqui, ele quebra os estereótipos, porque ele traz a mulher assumindo essa postura galinha, né, que a gente vê mais o homem assumindo, e aí quebra essa expectativa do leitor. Nesse caso aqui, é o homem que se engaja amorosamente em relação à mulher, e não o contrário. Esse conto, ele tem os comportamentos ali de sedução, olhares foram cruzados, sorrisos trocados, cumprimentos trocados, tá vendo os comportamentos de sedução aí presentes? Ele sempre lá a procurá-la na mesa de bar, olha os comportamentos aí de amor, né? Tem aqui um aprofundamento psicológico da personagem, mostra que ele era sonhador, ele sonhava a mulher amada em cada pessoa que ele via. Ela tinha um ar misterioso, olha o aprofundamento psicológico de novo, né? O momento do clímax aqui ficou muito evidente, que é quando ele vê ela na mesa de bar com outra pessoa e ele vai lá tirar satisfação. Olha como é burro, gente. E aí ele vai lá, cadê? O momento que tem aqui o clímax, aqui. Finalmente tomou coragem de ir em sua direção. Viu um moço, enraivecido de ciúmes, estupou o peito e cego foi tomar satisfações. Esse é o momento do clímax, né? E aí no clímax, a mulher fala para ele: quem é você, querido? Vaza. E aí tem o desfecho, né? Que é ele sozinho, se imaginando ali um reencontro, e aí ele se encontra com ela e ela fala: meu nome é Causalidade, né? Ou seja,
eu não tô nem aí para relacionamentos estáveis, eu quero pegar geral. Tá bom? Esse é um exemplo, então, com bom aprofundamento psicológico, com clímax, tem criatividade, tem tudo que um conto de amor precisa ter. Tá? Então, se espelham nele. Eu trouxe aqui alguns curtas-metragens, falta 3 minutos, não vai dar tempo da gente ver, mas são curtas-metragens aí também narrativas de amor criativas, tá? Eu sugiro que vocês darem uma olhada depois para terem ideias para construir o conto de vocês. No conto dessa semana, meninos, vocês deverão escrever um conto de amor em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele vai ser observador ou narrador onisciente. Eu sugiro que todo mundo adote o narrador onisciente, sabe por quê? Você precisa saber o que se passa na cabeça das personagens para descrever a psicologia desses personagens. Então, assim, o narrador onisciente vai poder descrever com profundidade o que cada personagem está sentindo, né? Então, é um narrador muito mais interessante aí para o conto de amor, tá? E aí vocês vão escrever um conto em terceira pessoa a respeito de alguma prática amorosa. Pode ser uma prática em relação a outras pessoas ou em relação a si mesmo na contemporaneidade. Construa uma narrativa que, articulada ao atual momento, evidencia uma crítica social ao modo de se relacionar no século XXI. Então, você vai escrever um conto de amor que vai fazer uma crítica às relações amorosas no século XXI. Essas relações fluidas, essas relações passageiras, essas relações descartáveis, que acontecem predominantemente na internet, em que as pessoas terminam umas com as outras por uma mensagem no WhatsApp, né? Esse é o tipo de relação que a gente está falando. Relações de Tinder, de Grindr, de Badoo, tem um monte de aplicativos de relacionamento, né? Essas relações, elas marcam o homem pós-moderno e elas alteram toda a dinâmica de se relacionar com o outro. Então, eu quero que vocês criem um texto assim, tá? Criticando esses novos métodos de se relacionar através de um conto de amor. Tá bom? Por favor, sejam criativos. Pode falar diretamente com o leitor? Pode. O narrador onisciente, às vezes, ele pode se remeter, sim, ao leitor. O Machado de Assis faz isso. Se a personagem descreve uma coisa um pouco longa em uma fala, em meio a um diálogo, descaracteriza, de alguma forma, o caráter de terceira pessoa? Não, Natália. Você pode sim trazer a fala das personagens sem nenhum problema, tá? Mesmo que longa. O segredo aqui é ter sempre um narrador mostrando o que está acontecendo o tempo todo e esse narrador ser em terceira pessoa, tá? Meninos, menos de 1 minuto para acabar a aula. Beijo. Leiam contos aí de amor que estão na internet, vocês vão encontrar um monte, tá? E por favor, sejam criativos. Beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.